Oi, vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe um like. Isso é muito importante, está relacionado à forma como a plataforma entrega esse conteúdo para outras pessoas e acaba sendo um incentivo para mim continuar trazendo mais vídeo para vocês. Então, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje se passa na África do Sul. É sabido que desde o apartheid, a África do Sul ela foi dividida em províncias e a cidade de Stella está na província noroeste. É uma cidade pacata, é uma comunidade onde todos se conhecem e costumam se ajudar. Essa cidade não tem muitas novidades acontecendo no dia a dia das pessoas, com exceção de uma época do ano em que eles fazem uma festa agropecuária. Então, tem algumas exposições de maquinários, shows relacionados à questão agrária. E nessa época, essa cidade costuma receber uma grande quantidade de turistas, mas, exceto a isso, é sempre uma cidade muito tranquila. E em janeiro de 2001, nasci em Stella, uma das pessoas centrais do vídeo de hoje, que é Marna Engelbrecht, filha de Stephans e de Rihanna. A sua mãe era uma professora da escola primária, já o seu pai, assim como várias pessoas ali da área de Stella, era um agricultor rural e, além disso, ele prestava um tipo de serviço que era de fazer alguns poços artesianos. Como ele era a única pessoa que prestava esse serviço, ele era bem conhecido, assim como toda a sua família. A Marna, desde pequena, ela foi criada em volta de todas aquelas questões relacionadas à fazenda. Então, ela gostava muito dos animais, gostava de estar entre eles, de ajudar os pais com toda aquela questão. E ela dizia que quando ela saísse da escola e ela fosse para a universidade, ela gostaria de fazer medicina veterinária, pois ela não se via fazendo outra coisa na vida a não ser ajudando os pais ou, morando ali na área de Stella. Marna era uma garota tímida, adorável, uma leitora perspicaz e ela tinha uma personalidade muito forte. Ela defendia tudo o que ela queria com unhas e dentes, porém ela era bem educada e ela tratava as pessoas com uma grande gentileza. Aos 10 anos, ela pediu seu pai para matriculá-la em um curso de equitação. Os cavalos eram sua grande paixão e ela fazia isso com muito mero. Ao chegar no ensino médio, os pais de Marna decidiram que iriam matriculá-la em uma famosa escola de Stella, que é como um internato. As crianças, os adolescentes, eles vão para essa escola, eles ficam lá durante 5 dias da semana e nos finais de semana a escola os liberam para que possam ficar junto com seus pais. Então, todos aqueles que têm condição matriculam seus filhos nessa escola, porque é uma escola bastante diferenciada, eles têm várias quadras de esporte, eles incentivam os estudantes a praticarem esportes, eles falam que o lema deles é tirar os adolescentes dos computadores e dos celulares. Além disso, existem várias outras atividades relacionadas a aulas de ciência, a questão da matemática, e a Marna, ela queria ir para essa escola, ela sempre pensou nisso, ela gostaria de se preparar muito bem para a questão dos vestibulares, e ela estava planejando que quando ela chegasse ali, ela queria participar de competições. E não seriam competições de esportes. Na verdade, ela era muito boa em ciências e matemática. E logo que ela chegou na escola, ela se adaptou muito bem àquela questão do ensino. E eles sempre ganhavam medalhas quando eles se destacavam em determinadas áreas. E ela começou a ganhar várias medalhas, o que fez dela uma pessoa muito popular na escola, apesar de ser uma adolescente bastante tímida. É importante ressaltar que a High School de Stella é uma escola muito segura. Os pais eles se sentem muito seguros quando seus filhos estão ali, pois eles só podem sair com a autorização dos pais, caso eles vão até a escola e peguem uma dessas crianças ou adolescentes, ou então eles saem em algumas atividades junto com as pessoas que trabalham na escola. Essa escola tem estudantes masculinos quanto femininos e os albergues eles são separados, mas as aulas eles estão na mesma classe, eles se misturam, mas sempre sob a vigilância de alguma pessoa responsável, de algum coordenador. Nesses albergues também existe uma pessoa que mora ali, que fica responsável, eles chamam como pai e mãe dos albergues, então tem o pai dos adolescentes que fica nos albergues masculinos e a mãe das adolescentes que fica no albergue feminino. Logo no início do ensino médio, a Marna ela acabou fazendo amizade com uma pessoa importante também no nosso vídeo de hoje, que é a Charnelle Hogg. Charnelle nasceu também em Stella, era filha de Rony e de Sonia Hogg.
Ela foi criada pelo seu pai desde pequena, desde que eles resolveram se separar, mas ela era muito próxima da mãe, apesar de não morar com a mãe. A mãe, na verdade, ela foi morar numa cidade próxima. Ela queria construir sua vida, arrumar um emprego. O pai de Charnelle, ele era muito ocupado, ele era um produtor de gado, ele também plantava batatas e, além de tudo isso, ele fazia um trabalho que era de produção de rações para animais. E ele cuidava de toda a questão da produção e do controle de qualidade, o que fazia com que ele tivesse que ficar pegando amostras e levando para uma outra cidade próxima para que pudessem fazer análise. Então ele era uma pessoa muito ocupada. Quando a Charnelle ainda era criança, ele acabou encontrando uma nova pessoa, que é a Ana, com quem ele se casou, e a Ana trazia consigo um filho de um outro relacionamento. A Charnelle achou tudo aquilo maravilhoso, ela sempre sonhou em ter um irmãozinho, e quando seu pai se casou, ela acabou ganhando então esse irmãozinho com quem ela brincava, adorava fazer as atividades, sair para pescar, andar a cavalo. Só que chegando à adolescência era a hora dela ir para aquela escola em que todos os fazendeiros geralmente colocavam seus filhos. Ela estava muito animada, mas ela sabia que todo final de semana ela poderia retornar para casa, ver os seus pais, visitar a sua mãe. Então estava tudo certo, ela já sabia disso desde sempre. Ela também sonhava em estudar na escola de Stella. E quando ela chegou ali no internato, ela acabou fazendo amizade com a Myrna. Elas praticamente se tornaram inseparáveis. Onde uma estava, a outra geralmente estava. Elas tinham personalidades diferentes no sentido de que a Myrna era mais introspectiva, mais tímida. Já a Charnelle era mais vibrante, ela era mais falante, ela estava sempre falando pelos cotovelos, mas meio que elas se complementavam. Essa dinâmica delas estar sempre junto, elas começaram a dividir um quarto ali no internato. Nos finais de semana, elas meio que revezavam também, uma ia para a casa da família da outra. E a Myrna contava sempre para os seus pais que ela se sentia em casa da Charnelle, porque eles ali tinham a mesma dinâmica que ela tinha quando ela estava na casa dela, então ela não sentia muito diferença. As famílias se conheciam de um tempo atrás, a Charnelle e a Myrna, elas chegaram a estudar juntas na escola primária, tanto que a Rihanna, a mãe da Myrna, chegou a dar aula para a Charnelle, mas depois as duas cresceram, foram para escolas diferentes e agora elas estavam se reencontrando. Charnelle sempre falava que quando chegasse na vida adulta e tivesse que escolher uma profissão, ela seria fotógrafa profissional. Era algo que ela gostaria muito. O seu pai até chegou a sugerir a ela que ela fosse uma modelo, mas ela dizia que ela não teria muito jeito para isso. Ela gostaria de estar mais em contato com os animais também. Ela gostaria de ser uma fotógrafa do mundo, do reino animal. E um traço importante da personalidade de Charnelle é que ela não gostava de desapontar os outros. Ela sempre fazia o que as pessoas gostariam que ela fizesse, pois ela não gostava de conflitos e talvez isso seja algo problemático e esteja relacionado ao que está por vir. Em março de 2017, Charnelle estava ali na high school de Stella e ela acabou conhecendo um garoto que chamou muito a sua atenção, que foi o Xander Bilson. Xander era um garoto alto, ele era bem bonito, ele chamava bastante a atenção de todas as garotas da escola. Mas ele, quando olhou para Charnelle, ele também se sentiu encantado por ela. Os dois começaram a conversar e iniciaram um relacionamento. Não demorou muito, a Charnelle o levou até a casa dos pais. Ela gostaria de apresentá-lo a seus pais, apresentá-lo como seu namorado. O pai conta que inicialmente ele não gostou muito do Xander, ele achou que não era a hora da filha namorar, mas ele só estava sendo o pai, ele ficou um pouco com ciúme, mas ele consentiu que os dois tivessem um relacionamento, e então sempre ela ia para casa, levava o Xander, ele também ajudava com a questão da fazenda, ele estava sempre sendo muito solícito, perguntando no que ele poderia colaborar, e isso fez com que ele ganhasse a simpatia tanto do pai da Charnelle quanto da madrasta. E Xander também não era um total desconhecido de todos ali no local de Stella, muito pelo contrário, ele era um primo de segundo grau de Myrna. Mas durante a infância, até mesmo a adolescência, a Myrna não tinha muito contato com o Xander, era um pouco mais distante. A mãe dele era prima da mãe de Myrna e eles não tinham muito contato, mas eles se conheciam, se gostavam, vira e mexe se encontravam em algum lugar. A Myrna ficou muito feliz quando ela soube que a Charnelle estava namorando um primo dela, agora ela estava também ficando mais próxima do Xander. Os três eram sempre vistos juntos. Os primeiros meses do relacionamento de Xander com Charnelle foi
tudo lindo, maravilhoso, foi realmente uma lua de mel. Mas com o passar do tempo, houve alguns episódios de coisas que foram acontecendo que começou a irritar a Charnelle de certa forma. Ela sentia que o Xander meio que ficava privando ela, inclusive de andar com algumas pessoas. Ele ficava ditando para ela algumas regras, como roupas que ela deveria usar. E a Marna percebeu que ele até mandava o tipo de comida que a Charnelle deveria ou não comer, porque ela percebeu que ele começou a dar para ela mais doces de chocolates. Ele tinha a intenção que a Charnelle ela engordasse, e realmente ela começou a ganhar alguns quilinhos, mas ela era uma atleta, ela costumava jogar, então ela começou a dizer para ele que ela não poderia ficar comendo tantos doces, e ele ficava dizendo para ela que de repente ela ficaria mais elegante e bonita se ela ganhasse um pouco mais de peso. Com o passar do tempo, o Xander também começou a implicar com a Marna, que era sua prima, a pessoa que sempre estava do lado deles desde o começo do namoro. A Marna percebeu que a Charnelle não a convidava mais com tanta frequência para ir para casa da família nos finais de semana, e ela então percebeu que isso era em decorrência de pedidos do Xander, coisa que a Charnelle depois chegou a confidenciar à amiga que realmente era. Charnelle também chegou a falar que o Xander ficava olhando todas as conversas, tudo o que ela fazia no celular, ele verificava. Ele, toda vez que estava junto com ela, ficava olhando e questionando por que ela falava com determinadas pessoas. E ela meio que foi se cansando de tudo isso, ela queria colocar um ponto final naquele relacionamento. Mas ela gostava muito do Xander e ela só estava deixando as coisas acontecerem. Até chegar num ponto que ela disse que ela não aguentava mais, ela queria a liberdade dela, ela queria fazer as coisas que ela fazia antes. Ela estava se sentindo sufocada e foi quando então a Marna disse que ela deveria colocar um ponto final. Porém, quando Charnelle chegou pro Xander e disse que queria terminar aquele relacionamento, ele chorou, ele fez um drama. Ele disse que não queria terminar, que os dois eram ótimos juntos, que eles deveriam continuar, que ele iria mudar, que dessa vez seria diferente. E claro, como a Charnelle gostava dele, ela pensou então que os dois deveriam seguir, quem sabe de repente as coisas melhorariam. E eles simplesmente continuaram aquele relacionamento. Em dezembro de 2017, o Xander se formaria no ensino médio e teria uma linda festa de formatura. E claro, ele convidou a Charnelle para ser o seu par. A Charnelle ficou super empolgada porque ela pensou que no próximo ano seria o dela e agora ela poderia ir na festa dele, ver como as coisas eram, como tudo acontecia. Ela foi até a cidade onde a sua mãe morava, a mãe dela ajudou ela a procurar um vestido, ela achou um vestido que ela achou que combinava perfeitamente com ela, então ela pensou em todos os acessórios, todos os adereços, e ela estava realmente muito empolgada. Porém, quando ela disse ao Xander do que ela havia feito, que ela havia comprado um vestido, ele pareceu bem triste e disse a ela que, na verdade, ele havia comprado um vestido para ela, que ele queria que ela usasse o vestido que ele havia comprado. É claro que a Charnelle ficou um pouco triste porque ela queria, na verdade, usar o vestido que ela havia escolhido, mas ao mesmo tempo ela queria agradar o namorado. Então ela disse para ele que tudo bem, ela usaria o vestido que ele havia escolhido. E ela até chegou a dizer para ele que ela queria experimentar, pois se tivesse que fazer alguns ajustes, ela queria fazer isso com antecedência. Ele disse para ela que não, que na verdade seria uma surpresa, que ela só veria o vestido no dia da formatura. Isso pareceu estranho, mas ao mesmo tempo pareceu bem fofo para ela. Ela pensou, nossa, ele se preocupou com a minha roupa, com o que eu vou usar. Ele disse também que havia falado com a mãe dele que ela faria uma maquiagem na Charnelle e que ela não deveria se preocupar com nada. No dia da formatura, a Charnelle foi então para a casa dos pais do Xander. Ela foi com a roupa do corpo. Quando ela chegou lá, ela até gostou do vestido que ele havia escolhido para ela. Não era nem de perto que ela havia comprado junto com a mãe dela, mas ela pensou que ela não iria fazer essa desfeita, ela iria com aquele vestido mesmo. O vestido caiu perfeitamente nela, não teve que fazer nenhum ajuste, que bom, porque já era o dia, não teria muito o que fazer. E ela simplesmente deixou que a mãe dele fizesse uma maquiagem básica nela e todos seguiram então em direção àquela festa de formatura.
Se dá para ver que todas as mulheres que estavam ali, elas estavam vestidas deslumbrante, teve até um desfile, mas o desfile era somente para as formandas, ela não teve que desfilar, ela apenas entrou em algum momento ali da cerimônia junto com o Xander. E foi uma festa muito bacana, muito bonita, a escola realmente incentivava os alunos a fazer parte de toda a decoração, arrumar todas as coisas. O tema daquela formatura seria lugares, vários lugares do mundo, então eles sentaram numa mesa que tinha decorações da cidade de Londres. Então era uma grande festa, um grande momento, todos aproveitaram. Porém, aquela festa de formatura não saiu da cabeça da Charnelle, aquilo ficou a incomodando, ela pensou que o Xander, ele escolheu o vestido, ele escolheu até o tipo de maquiagem que ela iria fazer, porque ele não queria que ela chamasse a atenção, de repente ele não queria que ela fosse quem ela era. Ela gostava de estar em contato com as pessoas, conversando, interagindo, e ele ficava ditando regras o tempo inteiro, dizendo o que ela deveria vestir, usar, com quem conversar. Ela realmente estava muito incomodada e ela decidiu colocar um ponto final. E dessa vez ela estava decidida e ela não retornaria. É claro que o Xander, ele não se deu por vencido, ele continuou atrás da Charnelle procurando, e ele até chegou a ameaçar, ele disse que se ela não voltasse para ele atentaria contra a sua própria vida, mas ela não se deixou enganar por isso, ela foi firme e ela disse que realmente ela estava decidida. Em fevereiro de 2018, as férias acabaram, Charnelle e Marna voltaram para a escola. Charnelle estava alegre, cheia de energia, ela estava pensando em um novo recomeço, ela estava se sentindo livre depois de sair daquele relacionamento. Conversando com Marna no quarto, ela disse que ainda gostava dele, mas que ela iria seguir em frente e que agora seria a vida nova, era hora dela se preocupar com ela mesma e parar de pensar no bem-estar das outras pessoas. Tanto Charnelle quanto Marna, elas voltaram àquela amizade, elas estavam sempre unidas. A Marna apoiou a Charnelle na decisão dela. Ela disse que sentia, sim, que o Xander, ele ficava a perseguindo o tempo todo, que ela não era quem ela sempre foi antes de namorar com ele, mas que ela não queria se intrometer, era a vida dela. E o que ela escolhesse fazer, a Marna, como amiga, iria apoiar. Marna e Charnelle começaram a andar com outro grupo de pessoas e dentro desse grupo de pessoas estava o Brandon. O Brandon já era amigo delas e ele gostava da Charnelle, mas até então ele não havia chegado nela porque ela tinha um namorado, ele respeitava isso, mas agora que ela estava solteira, ele estava investindo e se aproximando mais dela. Ela pensou que não era hora de iniciar um relacionamento, então ela chegou a dizer para ele que ela não estava pronta para isso, que os dois deveriam deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas como eles se viam todos os dias, eles estavam sempre fazendo a mesma atividade na escola, eles pertenciam à mesma turma, as coisas começaram a sair um pouco do controle e as pessoas começaram a perceber que os dois estavam se conhecendo melhor. A Charnelle até chegou a falar com a Marna se ela achava que estava tudo certo se ela começasse um relacionamento agora. É claro que a Marna disse para ela que se ela sentia que ela estava se sentindo atraída pelo Brandon, se ela se sentia pronta, não havia por que ela ficar pensando sobre isso. A Charnelle disse que ainda gostava muito do Xander, mas que ela até chegou a falar isso com o Brandon e que ele disse que era natural porque os dois ficaram quase que um ano juntos, então era normal que ela ainda pensasse ou até fizesse algumas comparações, mas que ele teria muita paciência e esperaria o tempo que ela achasse melhor. No dia 26 de maio de 2018, o Brandon ele teria uma final de um jogo de rugby junto com a turma ali da escola e eles iriam fazer esse jogo na cidade de Cosby. E ele convidou então a Charnelle para ir junto com todos aí até o jogo, ele gostaria que ela assistisse aquele jogo. E ele estava planejando que logo depois que tivesse todas as comemorações, ele pediria a Charnelle oficialmente em namoro e ele até chegou a comprar um anel para isso. A Charnelle convidou a Marna para ir junto com ela no jogo naquele dia 26. As duas combinaram que dormiriam na escola na sexta-feira, no dia 25, e às 6 horas da manhã no sábado pegariam o ônibus junto com os jogadores do time e iriam para Cosme. Os pais de ambas as meninas concordaram, seria uma atividade segura. Além disso, a Charnelle estava programando em visitar a mãe ali na cidade de Cosme, que era a cidade onde a mãe dela morava.
A madrasta de Charnelle, naquela sexta-feira à tarde, passou na escola. Ela não levaria a enteada para casa, ela sabia disso, mas ela só estava passando ali para dar um abraço, desejar um bom passeio. E ela mal sabia que seria a última vez em que ela veria a sua enteada, que para ela era como se fosse uma filha. Na noite da sexta-feira, dia 25, Charnelle e Marna eram as duas garotas no albergue das meninas. Os meninos, eles estavam no albergue dos meninos, lembra que eles ficavam separados. E elas não estavam ali totalmente sozinhas, porque tinha a mãe do albergue feminino que sempre estava ali, que era a Cristelle. E elas chegaram a falar para a Cristelle que ela deixasse o portão do albergue aberto, porque elas sairiam de manhã por volta das 6 horas da manhã e elas não gostariam de incomodar. A Cristelle pensou que tudo bem, as meninas eram muito obedientes, ela achou que não teria nenhum problema. Ela deixou aquele portão destrancado e ela foi deitar. Charnelle mandou uma mensagem para o Brendo dizendo que deveria ir até o albergue onde elas estavam. Eles deveriam brincar, fazer alguma coisa, gravar alguns vídeos, coisas de adolescente. O pai do albergue masculino permitiu, mas disse que ele deveria voltar antes do horário que era estipulado em que todos deveriam estar dormindo. E ele foi então até o albergue das meninas. Ele conta que ele estava ali, ele estava tranquilo, estava todo mundo se divertindo, eles comeram alguma coisa, tomaram café, fizeram planos por outro dia. Mas ele contou que enquanto ele estava ali, a Charnelle acabou recebendo a ligação que era do Xander. Na ligação, Xander dizia que queria encontrar com a Charnelle, perguntou onde ela estava, ela disse que estava na escola. Ele perguntou se ela estava sozinha, ela disse que não, que tinha outras pessoas. Ele parecia muito bravo no telefonema, ele queria ir até a escola, ele disse que queria entregar algumas coisas dela. Mas ela disse para ele que deveria pegar essas coisas e levar até a fazenda, que era a casa dos pais dela. Ele disse que queria encontrar com ela naquela noite, pois ele tinha algo muito importante a dizer, que ela teria que ouvi-lo. Ele, inclusive, durante esse telefonema, chegou a ameaçar novamente, dizendo que se ela não fosse falar com ele tiraria a própria vida. A Chanel, ela foi muito incisiva, disse para ele que ela não iria encontrar com ele e que ele não deveria continuar ligando. Devido ao tom de voz que o Xander estava no telefonema e a forma como ele parecia bravo e nervoso, o Brandon chegou a dizer que ele dormiria ali no albergue das meninas junto com elas, pois ele ficou com medo de que de repente o Xander invadisse a escola. Mas a Charnelle disse que estava tudo sob controle e que ele não faria algo do tipo. Além disso, Charnelle, irmã, não queria ter problemas com a escola porque não seria permitido que o Brandon dormisse ali e, além disso, ele também poderia ser punido por não voltar para o albergue dos meninos. Brandon voltou para o albergue dos meninos por volta da 1 hora da manhã, até porque já estava tarde, todos deveriam dormir, eles estavam com sono e deveriam acordar muito cedo, lá por volta das 6 horas eles já deveriam estar prontos para pegar o ônibus e ir até o local onde aconteceria o jogo. Pouco antes das 6 horas da manhã do sábado, a Sônia, a mãe biológica da Charnelle, acordou e pegou o telefone e ela viu que a filha havia mandado uma mensagem por volta das 3 horas da manhã e na mensagem ela dizia que a amava e que pedia desculpas por qualquer coisa. Ela achou estranho, ela pensou por que a filha estaria acordada naquele horário. Ela sabia que a filha acordaria bem cedo, pois eles iriam ali para a cidade de Costa, onde aconteceria o jogo. E ela achou aquilo estranho, ela então resolveu ligar para o pai da Charnelle. Quando ela telefonou, ele ainda não havia acordado, mas com o barulho do telefone, ele acabou atendendo aquela ligação. E ao ser questionado sobre o que havia acontecido com Charnelle, ele disse que nada, que estava tudo bem, que ele não sabia de nada. Ele desligou aquele telefonema, foi quando ele começou a olhar as mensagens, ele viu que a Charnelle também havia mandado uma mensagem para ele por volta das 4h15 da manhã. Na verdade, a mensagem era uma foto dela apenas usando o sutiã. E a mensagem embaixo era "Eu te amo, Umbrando". Era uma foto bem embaraçosa para se mandar por um pai. Ele achou aquilo bem estranho. Ele percebeu que, na verdade, aquela foto não era para ele, era para o Brendo, por isso que na mensagem estava o nome dele. Mas ele achou muito estranho e também pensou a mesma coisa. O que ela estava fazendo acordada durante a madrugada, mandando essas mensagens? Mesmo que não fosse para ele, por que ela estava mandando aquela mensagem àquela hora? Ele não sabia, mas na escola já estava acontecendo vários movimentos.
A Cristelle, que era a mãe do albergue feminino, ela acordou um pouco antes das 6 também. Ela pensou que ela deveria ver se estava tudo certo com as meninas, se elas já estavam prontas para ir até o ônibus. E quando ela começou a caminhar por aquele albergue, ela passou em frente ao banheiro e a primeira coisa que ela viu é que tinha uma mecha bem grande de cabelo jogada no chão. Mas ela pensou que deveria ser sujeira, né, das meninas ali. Ela continuou andando até que ela chegou numa sala que tinha uma escada que ia para os quartos femininos. E quando ela olhou para cima, ela viu algo que ela jamais vai esquecer. Charnelle estava pendurada por uma corda verde no alto daquela escada. Imediatamente ela saiu correndo, ela precisava de ajuda, ela pensou que ela ainda poderia estar viva. Ela foi até o albergue dos meninos, ela falou com o pai responsável ali. Na verdade, ela o chamou no canto, ela não queria que as outras pessoas ficassem sabendo o que aconteceu. Ele foi correndo até o local, mas ele percebeu que nem iria mexer naquela cena, pois infelizmente não tinha mais nada o que pudesse ser feito. Eles ligaram para a polícia, naquele momento eles nem procuraram pela Marna, eles acharam que ela estava dormindo e eles não queriam acordá-la. A polícia chegou quase que de pronto e eles começaram a ver a cena, eles pensaram que de repente a Charnelle havia tirado a sua própria vida. Eles perguntaram se tinha mais alguém ali no albergue das meninas, foi quando então eles foram informados que a Marna deveria estar ali também dormindo, porque as duas eram as únicas presentes ali naquela sexta-feira para sábado. Eles começaram a procurar a Marna. Quando eles foram até o quarto, eles viram que ela não estava, então ela também era uma pessoa que precisava ser achada. De repente ela estava desaparecida. E assim que os policiais eles foram até aquele banheiro, eles notaram que na verdade ela estava ali pendurada por uma alça de bolsa na torneira da pia. Então eles perceberam que ela também tinha tirado a sua própria vida, ou de repente algo bem nebuloso havia acontecido na madrugada naquela escola. Enquanto isso, os meninos que iriam para aquele jogo de rugby, eles apenas seguiram seu trajeto. O Brandon perguntou onde estavam as meninas, pois elas deveriam ir no ônibus junto com eles. O treinador, já sabendo de tudo que havia acontecido, ele disse que elas não iriam mais e que ele daria mais detalhes quando chegasse até a cidade onde aconteceria o torneio. Lembre-se que o pai da Charnelle, ele estava falando com a mãe dela no telefone e foi no momento que ele desligou o telefone, viu aquela mensagem que a filha havia enviado, ele acabou recebendo uma ligação do detetive do departamento de polícia que contou a ele que algo trágico havia acontecido e tudo indicava que a filha dele havia tirado a própria vida. Imediatamente ele pulou ali da cama de salto, ele pensou que ele deveria ir rapidamente até a escola. Ele não poderia acreditar que aquilo estava acontecendo, não fazia o menor sentido na cabeça dele. Ele chegou na escola, ele queria ver a filha dele, os policiais acharam que não deveria, mas era o pai, eles deixaram ele ir até a cena. Quando ele chegou ali, ele desabou, ele começou a dizer que ele queria a filha dele nos braços. Foi quando então o irmão dele, que também foi até o local, disse que eles deveriam tirá-la dali, ela estava pendurada. Eles disseram que não poderia fazer isso, pois poderia influenciar em uma investigação criminal, caso fosse o caso, né? E eles continuaram insistindo até que o tio da Charnelle foi lá e cortou a corda e a colocou nos braços do pai. Ele estava ali horrorizado, triste. Os detetives não o impediu, porque quem poderia negar ao pai a oportunidade de dar um último abraço na sua filha? Os pais de Marna também foram avisados, eles chegaram ali quase que no mesmo momento. A Marna, ela foi avisada que a filha dela havia tentado contra sua própria vida, né? E quando ela chegou no banheiro, viu a filha dela ali naquela forma como ela estava, ela disse imediatamente que eles deveriam começar uma investigação criminal, que as pessoas deveriam se afastar dali, pois eles deveriam achar quem foi a pessoa que fez aquilo com a filha dela. E os investigadores começaram a olhar os detalhes de tudo que havia acontecido ali, e eles começaram a pensar que realmente não fazia muito sentido quais eram a sequência dos fatos que levaram até aquela cena. O diretor da escola, ele ficou preocupado quando ele soube de tudo que ocorreu. Ele pensou que, de repente, se as meninas não tivessem feito aquilo com elas mesmas, poderia se tratar de um crime. A escola, ela poderia ser penalizada de uma forma, pois ele soube que o portão da frente do albergue das garotas dormiu aberto, então eles teriam que ser responsabilizados.
Foi quando ele pensou que ele deveria contratar um detetive particular, que imediatamente também foi para o local onde a todo momento estava acontecendo todas aquelas coisas ao mesmo tempo. O detetive Saunders, contratado pela escola, ele chegou ali no momento em que estavam os detetives, a família das meninas. Ele começou a conversar com as pessoas, conversou com a Christelle, ele queria saber quais foram os últimos passos delas, o que elas fizeram. E foi quando então ele começou a conversar com a mãe da Marna, perguntar para ela coisas relacionadas à filha dela. E foi quando a Marna disse que o pai, o Stephans, ele tinha saído, ele estava armado e ele havia ido até a fazenda dos pais de Xander porque ele disse que tinha certeza que o Xander tinha feito aquilo tanto com a namorada, a Charnelle, tanto com a melhor amiga, que era então a filha dele, a Amarna. Ele então foi, né, pegou o carro, saiu dali correndo, todos ficaram preocupados. O Saunders pensou que ele deveria impedir um segundo crime que estaria prestes a acontecer e ele foi então em direção até a fazenda dos pais do Xander. Quando ele chegou lá, ele viu que uma discussão ferrenha estava acontecendo ali. O Stefan, ele estava gritando, ele estava aos berros, falando que o Xander tinha feito uma coisa terrível, que tinha tirado a vida da filha dele, que inclusive era a prima dele. O Saunders começou a falar com o Stefan, pedindo para ele calma, para ele abaixar a arma, para ele não atirar em ninguém. É claro que os pais do Xander estavam ali tentando proteger o filho que estava sentado. O Saunders disse que ele era um detetive, que ele queria que todos estivessem seguros. E ele convenceu o Stefan a baixar a arma, porque ele disse que estava ali para levar o Xander e que ele investigaria e, né, desvendaria o que realmente aconteceu sem que ninguém fizesse uma besteira. Saunders disse para os pais do Xander que o levariam, que ele estaria mais seguro sobre a custódia dele, porque de repente esse caso também outras pessoas começariam a falar sobre isso, de repente ele se encrencaria e estaria em maus lençóis. Os pais concordaram e até questionaram se eles deveriam arrumar um advogado. Saunders disse que sim, que é a primeira coisa que eles deveriam fazer. E ele pegou o Saunders e colocou dentro do carro e eles se dirigiram então até a delegacia da cidade de Stella. Dentro do carro, Saunders percebeu que o Xander estava um pouco cambaleando, ele não estava muito bem. Ele perguntou se ele havia tomado alguma coisa, ele disse que estava muito triste com o que aconteceu com a Charnelle, que quando ele soube, ele tomou alguns calmantes e por isso que ele não estava no seu estado normal. O detetive resolveu então começar a fazer algumas perguntas para ele, se ele havia estado com a Charnelle na noite anterior, se ele foi até a escola. Ele negou tudo, ele disse que não, que na noite anterior ele saiu com um amigo e durante toda a madrugada eles ficaram bebendo e claro, ele teria um álibi desse amigo. Mas depois ele mudou essa versão, ele disse que ele esteve sim próximo da escola, pois ele gostaria de entregar umas roupas da Charnelle que estavam na casa dele. Então ele passou lá para entregar, mas a Charnelle não quis sair para conversar com ele e ele simplesmente foi embora. E enquanto o detetive Saunders estava conversando com ele estava gravando toda aquela conversa, ele gostaria de ter um registro de tudo aquilo. Na verdade, ele estava investigando porque o diretor da escola havia solicitado, mas ele gostaria de ter aquilo, ele nem tinha ideia de apresentar aquilo para a polícia, na verdade ele estava fazendo um trabalho por fora. E ele acabou levando então o Xander até a delegacia e contou, né, por que ele havia feito aquele trabalho. E agora os policiais deveriam falar com o Xander para ver o que ele tinha a falar sobre a madrugada de sexta para sábado. Os policiais, ao receberam Xander na delegacia, eles levaram para uma sala de entrevistas, começaram a falar com ele, eles queriam saber o que ele tinha a dizer sobre o que havia acontecido, se ele sabia alguma coisa. E novamente o Xander ele mudou a sua versão. Ele contou que sim, que foi até a escola Stella. Dessa vez ele contou que a Charnelle o recebeu muito bem, que o convidou para entrar, que eles sentaram numa escada, eles estavam conversando, mas a Charnelle queria tirar sua própria vida e pediu ao Xander para ajudá-lo. Ele contou que ele disse que não faria isso, mas ele concordou, pois era algo que ela queria e ele não diria não a ela, uma vez que ele a amava muito.
Ele foi questionado se ele viu Marna naquela madrugada, ele disse que sim, que ela passou por eles enquanto eles estavam ali no ato. E é estranho, como assim a Marna passou, viu que eles estavam fazendo alguma coisa estranha e não fez, não falou nada. Ele disse que não fez nada com Marna, que talvez ela foi encontrada no banheiro daquela forma, pois ela deve ter se sentido mal em ter visto que a amiga havia perdido a vida e ela tentou então contra sua própria. Mas aquilo não fazia o menor sentido e os detetives perceberam que eles precisariam das autópsias do corpo para saber o que realmente aconteceu. A autópsia mostrava que Marna tinha vários ferimentos, alguns dos seus cabelos foram arrancados e foi exatamente aqueles tufos que estavam fora do banheiro feminino do albergue. A autópsia também sugeria que isso havia sido auto-infligido, além disso, a sua mandíbula foi quebrada e a causa da perda de vida dela foi por constrição na região do pescoço. Além disso, a autópsia sugeria que Marna tivesse tido a sua vida retirada antes da Charnelle. Pelas evidências encontradas no banheiro, eles perceberam que houve uma briga ferrenha naquele local, havia vários indícios que isso aconteceu. E com relação a Charnelle, eles perceberam que antes dela ter sido pendurada ali no local, ela levou um soco na região do peito. Talvez isso tenha deixado um pouco desequilibrada, fora de si, o que fez com que a pessoa a pegasse com tanta facilidade e colocasse pendurada ali. Além disso, a autópsia mostrava que debaixo das suas unhas havia uma grande quantidade de material de DNA, mas que na verdade era dela mesma, pois ela ainda estava viva quando ela foi colocada no local. Então ela tentou tirar aquela corda, mas ela não conseguiu. Isso fez com que ela arranhasse várias áreas ali do seu pescoço e por isso que ela estava com as unhas cheias de material biológico. Então isso fez com que os detetives percebessem que ela sofreu muito antes de perder a sua vida e que aquilo foi muito trágico. A escola fez uma cerimônia, uma homenagem àquelas meninas, tudo aquilo foi tão trágico, ninguém tinha respostas certas para o que aconteceu, várias pessoas desconfiavam do Xander pelas coisas que ele já havia dito, pelo telefonema que ele deu para Charnelle naquela noite. O Brandon, ele foi levado para dar um testemunho, então ele disse exatamente o que ele ouviu daquele telefonema, ele disse que inclusive a Charnelle colocou no Viva Voz, então ele se lembrava muito bem das palavras, ele contou que ele até sugeriu de dormir ali no quarto das meninas junto com elas, caso acontecesse alguma coisa. Só que também a polícia não tinha nada que ligasse o Xander exatamente ao ato criminal que havia acontecido, porque o DNA que eles haviam encontrado ali na área tinha tantos DNAs, na verdade, várias pessoas passavam por aquele albergue. Era uma sexta-feira, várias meninas estiveram ali, então aquela escada tinha uma infinidade de impressões digitais, uma infinidade de DNA. E eles não conseguiram encontrar o DNA do Xander no local. As pessoas daquela cidade que se conheciam uns aos outros, eles estavam do lado do Xander, eles não acreditavam que ele tivesse feito aquilo. E os pais, né, tanto os pais da Marna quanto os pais da Charnelle, eles pensavam que sim, mas precisariam de provas para que isso fosse certificado. O Xander, de 19 anos, ele nasceu ali na região de Stella, ele era conhecido por todos, por isso que muitas pessoas o defendiam com unhas e dentes. Ele foi o bebê arco-íris da sua mãe, ela chegou a ter outras gravidez antes da gravidez dele, mas ela sempre perdia esses bebês. E quando ela estava grávida do Xander, ela pegou rubéola. E o médico disse que ela deveria interromper porque ele poderia nascer com sequelas, mas ela insistiu. E ele nasceu aparentemente saudável, ele era uma criança feliz, ele se desenvolveu bem. Porém, na escola ele começou a dar alguns problemas, as professoras diziam que ele era muito exaltado e sempre procurava briga com os colegas. Durante o ensino médio, ele chegou a bombar um ano, então ele ficou atrasado um ano, mas ele se formou em 2017, lá quando teve a formatura dele em dezembro. Entretanto, é sabido que durante a adolescência ele fez vários tratamentos por causa justamente da personalidade dele. Os pais falavam sobre isso, o quanto ele era problemático. E é importante ressaltar que durante a adolescência também ele tinha um emprego bastante complicado. Ele era contratado por fazendeiros locais que o chamavam para matar animais que ficavam atrás do gado. Então ele fazia meio que esse trabalho de caçador. E o pai conta que ele dizia que amava esse trabalho, pois ele adorava ver os animais perdendo a vida.
Era tipo como se ele gostasse de ver aqueles animais agonizando enquanto eles tinham ali o seu último suspiro. O pai de Charnelle, o Rony, e a sua madrasta Ana, eles contaram à polícia que eles deveriam manter os olhos sobre o Xander, porque desde o primeiro momento em que eles conheceram o Xander, eles não gostaram muito daquele namoro, mas eles acharam que poderia ser uma implicância à toa, mas eles sabiam do histórico que ele tinha justamente com relação a essa questão de caças, o quanto ele foi um adolescente problemático, mas que inicialmente ele foi tão solícito, ele era tão bondoso, ele estava sempre tentando ajudar, que eles simplesmente concordaram que aquele namoro acontecesse e eles sempre o recebiam na casa deles. Mas que eles achavam que ele tinha sim algo a ver com o que aconteceu tanto com a Charnelle quanto com a Marna. Os pais de Marna, por sua vez, eles tinham quase que total convicção que o Xander era responsável. Inclusive o Stefan, o pai, ele contou que algumas semanas antes a filha a mencionou a ele que o Xander a ameaçou. Ele disse que o Xander procurou a Marna e disse que ela deveria sair do caminho dele, pois ele tinha certeza que a Charnelle não voltava o namoro com ele porque a Marna ficava influenciando, dizendo que ela não deveria fazer isso e que se ela não saísse da frente, ele a retiraria. Então isso era muito grave. O Stefan até chegou a falar que ele iria procurar os pais do Xander, falar com eles, mas a Marna disse que não, que isso só pioraria a situação. O Stefan até sugeriu a Marna que ela deveria permanecer longe, simplesmente ignorá-lo, que ele simplesmente não estava bem e que ela não deveria ter ele próximo dela. Os policiais, eles meio que se sentiram na estaca zero, eles estavam se sentindo pressionados pelas famílias, mas eles não tinham nenhuma pessoa que eles pudessem acusar com certeza. Eles desconfiaram do Brendo em algum momento, até porque ele foi a última pessoa que viu as meninas com vida. Eles rastrearam o telefone dele, eles viram que ele permaneceu durante toda a madrugada no albergue dos meninos. Além disso, ele não parecia ter nenhum problema com elas, ou seja, um motivo para provocar aquilo. Mas quando eles olhavam para o Xander, eles tinham lá suas dúvidas, porque eles viam que ele ficava mentindo o tempo todo. Toda vez que ele era chamado, ele contava uma versão diferente. E eles começaram a perceber algumas coisas que eram um pouco divergentes. Eles notaram que o Xander, em algumas das suas histórias, ele dava alguns detalhes que a pessoa não tinha como saber se ela não tivesse na cena criminal. Uma delas era a roupa que ela estava usando, uma calça, que em algum momento ela vestiu uma calça de uma determinada cor, sobre as mechas de cabelo que estava fora do banheiro e alguns outros detalhes. Então eles ficaram pensando sobre aquilo e eles continuaram chamando para conversar. O Xander, ele trocou de advogado várias vezes e isso foi uma verdadeira confusão no caso, porque toda vez que ele trocava de advogado, ele trocava de versão e vice-versa, ao ponto dele chegar a dizer que muitas dessas versões foram produzidas pelos seus advogados, que ele só havia dito aquilo porque eles haviam mandado. E numa dessas entrevistas em que ele deu à polícia, ele disse que a primeira versão que ele deu sobre o caso, ele só deu aqueles detalhes sobre o que tinha na cena do crime, porque o detetive particular Saunders o havia dado aquelas informações. E aí os detetives olharam para aquilo e pensaram que, olha, tem alguma coisa muito errada aqui, vamos ter que chamar esse detetive particular, ele vai ter que responder por isso. Ele deu informações sobre a cena do crime, por isso o acusado agora deu aquelas informações no primeiro interrogatório, o que está acontecendo. Só que o o Xander não sabia era que o Saunders havia gravado aquela conversa. Em nenhum momento na gravação dava para ver o detetive Saunders falando aquelas coisas para ele. Então os detetives do caso pensaram que sim, o Xander, ele tinha o dedo em tudo aquilo que havia acontecido e que agora eles iriam formalmente acusá-lo. E a polícia sabia pelos resultados das autópsias que as meninas haviam perdido a sua vida entre 2 e 4 horas da manhã. E eles sabiam que às 4h15 a Charnelle havia mandado aquela mensagem para o pai dela, que era uma mensagem dela com roupa íntima. Então, quem mandou aquela mensagem, na verdade, não foi a Charnelle, de repente foi a pessoa que fez aquilo com ela e mandou aquela mensagem para o pai justamente para envergonhá-la de alguma forma. O Xander disse que às 4 horas da manhã ele estava na fazenda da sua mãe, ele estava chegando ali e que quando ele estava chegando ele viu um caminhão Volvo que sempre fazia entrega e de repente o motorista do caminhão o viu, então ele teria um álibi.
Só que quando os policiais foram até a fazenda, eles viram que tinha um registro desse caminhão saindo às 4 horas da manhã, mas eles não conseguiram localizar o motorista. Havia várias incongruências naquele registro e eles até se perguntaram se, como a mãe do Xander trabalhava ali, ela não poderia ter montado aquela tabela e ter dito que aquele caminhão saiu naquele horário. Porque como assim não tinha o nome do motorista? Então também não era um álibi sólido e eles começaram a colocar o Xander na cena do crime. Até porque eles viram o registro telefônico dele e eles viram que o telefone dele estava próximo à área da escola no dia em que aconteceu todo aquele ato. Além disso, apareceu uma testemunha que disse que viu o Xander bem próximo da escola na madrugada do dia 26. Mas esse julgamento demorou um pouco para acontecer, porque o Xander ele ficava trocando de advogado, no total foram 7. E ele sempre dizia que as coisas estavam acontecendo. Ah, você disse tal coisa. Não, na verdade eu disse que meu advogado mandou. Sempre porque alguém mandou, ele sempre trocava as versões. E em um desses momentos, enquanto ele estava preso, ele mandou uma carta para sua mãe. Ele não sabia que essa carta era de registro público, que alguém olharia. E eles viram que ele meio que ameaçava a mãe dele, dizendo que ela deveria comprar o juiz, porque senão ele ficaria preso pelo resto da vida. E que se ele ficasse preso, ele tiraria a própria vida. Ou seja, ele estava ameaçando a mãe dele, ou seja, fazendo aquela mesma manipulação psicológica que ele fazia com a Charnelle. A promotoria chegou a apresentar essa carta durante o julgamento. Eles queriam falar um pouco sobre a personalidade dele, como ele tratava as pessoas, como ele tentava as manipular. E até aquele momento do julgamento, muitas pessoas da cidade de Stella ainda acreditavam no Xander, até que elas começaram a ver detalhes, como aquela gravação feita pelo detetive Saunders, que mostrava que ele não havia feito nenhuma sugestão ao Xander, que ele havia dito detalhes do que tinha na cena do crime, que ele não tinha como ele saber se ele não estivesse tido lá. Além disso, houve a testemunha de uma garota que era amiga do Xander, ela também conhecia a Charnelle, e ela contou sobre o fato de uma ligação do Xander ter feito para ela alguns dias antes, dizendo que ele havia descoberto que a Charnelle estava namorando com o Brendo e que ele não achava isso justo, e que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém, que ele invadiria a escola e tiraria ela da vida de todos. A promotoria contou uma provável história que tenha acontecido naquele dia. Eles tinham registros de ligações do Xander para a Charnelle. Provavelmente ele foi até a escola, ele conseguiu entrar porque o portão estava aberto. Ele foi conversar com a Charnelle ali na escada, eles acreditam que isso realmente aconteceu. Em algum momento as coisas saíram do controle, eles iniciaram uma briga. A Marna, vendo tudo o que aconteceu, ela foi até lá, tentou, de certa forma, proteger a Charnelle. Ela acabou sendo atacada, teve seus cabelos arrancados, ela teve, né, a sua vida retirada ali no banheiro e tudo indicava que ela foi a primeira vítima dele. Ele deve ter dado aquele murro no peito da Charnelle antes disso e ela deve ter caído desmaiada no chão. Depois do que ele fez com a Marna ali no banheiro, tentando simular que ela tirou a sua própria vida, ele foi até a Charnelle e a colocou ali pendurada na escada. Então os detetives acreditam que isso aconteceu. Ele não disse nada, ele ficou o tempo inteiro dizendo durante o julgamento que ele era inocente, que ele estava sendo acusado injustamente. Os seus advogados tentaram de alguma forma atribuir a culpa ao Brendo, mas os policiais já haviam descartado. E eles tinham, né, provas circunstanciais, mas eram muitas provas circunstanciais que ligavam o Xander ao crime. Esse julgamento aconteceu em 2019 e ele foi considerado culpado de tirar a vida tanto de Marna quanto da Charnelle. E teve vários agravantes porque eles acreditam que isso foi premeditado. Ele foi até lá já sabendo o que ele queria fazer e ele infelizmente conseguiu. Ele pegou 2 penas consecutivas de prisão perpétua e ele nunca mais deve retornar ao convívio social com outras pessoas. No final do julgamento, em 2020, o pai do Xander, ele ficou revoltado, ele não acreditava que aquilo estava acontecendo. É sabido que ele vendeu a fazenda da família para contratar aqueles advogados, lembra que foram 7. Então ele gastou tudo que ele tinha e no final ele teve que ver o seu filho ficar preso para o resto da vida. Então, quando ele saiu do julgamento, ele atacou um policial, parece que ele deu um murro no policial, e ele está respondendo um processo por causa disso.
É lamentável que o Xander ele não tenha controlado seus sentimentos, que ele seja o tipo de pessoa que goste de manipular outras. Ele queria fazer isso com a Charnelle quando ela resolveu sair da teia de manipulação dele. Ele perdeu o controle, ainda mais quando ele soube que ela estava namorando. Ele tirou a vida dela, que tinha um futuro lindo pela frente, que queria fazer várias coisas. Tirou a vida da Marna, que queria ser uma médica veterinária, ajudar os animais. E, infelizmente, todas as pessoas que a amaram, que conviveram com ela, só vão ter elas na lembrança e isso é muito terrível. Me conte vocês o que vocês acharam do caso de hoje, deixe um like, isso ajuda muito o canal. E até a próxima semana!